Tutorial de vídeos educacionais para professores, parte 10 e última. O que nós vamos ver então? Só algumas dicas finais, tá? E aí a gente começa pelas características básicas de um vídeo educativo, na minha visão, né? Claro que teria muito mais elementos para falar, né? Mas rapidamente o que seria? Então é lembrar que o conteúdo e a didática continua sendo o principal na educação utilizando a ferramenta pedagógica vídeo, tá? Então o vídeo nada mais é do que mais um objeto, mais uma ferramenta pedagógica. Então a gente deve prezar normalmente pelo conteúdo e a didática e o planejamento, obviamente. Então comece pelo roteiro, pois ele estrutura, né? Ele vai dar estruturar o conteúdo e vai organizar a gravação do vídeo, de modo que você não faça sem uma, uma organização, né? Então os slides ajudam a duplicar, né? A não duplicar, aliás, o trabalho, porque você pode aproveitar os slides para fazer o roteiro e esses mesmos slides podem servir para você utilizar num momento presencial, né? Então, divida o conteúdo de uma aula que levaria 45 minutos, uma hora, divida em pequenos vídeos, tá? Os alunos não gostam realmente, principalmente os mais jovens, hoje adolescentes, eles não gostam de vídeos de mais de 10 minutos. Então, 8 a 10 minutos seria o ideal. E aí você divide a aula em vários desses vídeos. 15, 20 minutos, 15 minutos a 20 é estourando, tá? É muito longo realmente para a turma mais nova, ok? Então, isso ajuda também a você a criar e disponibilizar conteúdo de maneira mais rápida e constante. Em vez de você tirar na sua agenda um dia todo para você gravar um vídeo bastante longo e todo o trabalho de editar, realmente é melhor você tirar pequenas, a partir do roteiro, né, dividido em pequenas partes, você tirar um tempo menor ao longo dos dias, né, dentro da agenda nossa que já é corrida, e aí você poder gravar pequenos vídeos ao mesmo tempo que disponibiliza conteúdo de maneira mais constante, né, mais breve para os alunos, o que é legal também. Então, não é obrigatório você aparecer no vídeo, tá? Mas alguns estudos mostram que quando a imagem do professor está no vídeo, há uma maior interação, né, entre professor e aluno, né? E normalmente faça desse vídeo como se fosse uma conversa, né? Então você vai cometer pequenos erros de dicção, pequenos erros até de concordância e tudo, mas isso também acontece em sala de aula, não é motivo para ficar chateado e aí mudar até um pouco a feição no vídeo, e nos próximos vídeos você vai assistindo e vai corrigindo, ok? Então fazer o mais natural possível. Então, fluxo de trabalho, né, é muito importante. Inicialmente, aprenda o básico de cada ferramenta, né? Aqui o que nós procuramos passar dos softwares foi justamente um básico e não ensinar cada software em profundidade, que aí você tem a rede, né, a internet, os recursos para aprender. Mas o importante é você aprender um básico e criar um fluxo de trabalho que possa ser encaixado na sua agenda, tá certo? Para otimizar seu tempo. E aí você continua aprendendo continuamente e vai incluindo inovações progressivamente dentro desse fluxo de trabalho, tá? Teste novos formatos, novas transições, novos efeitos, né? E até mesmo novos fluxos de trabalho, né? Inclusão de cenas e tudo, em novos projetos, né? Na criação de uma nova playlist, uma nova aula e tudo, sobre um tema. A organização em playlists, né? Lá no YouTube, permite que o usuário possa salvar toda a playlist. Então lá quando você está dentro de uma playlist, você pode clicar e salvar a playlist nos seus favoritos. E aí, de uma vez só, ele já tem todo o conteúdo daquela temática ou daquela aula que você postou, né? Você compartilhou, num só clique. Isso facilita bastante e dá uma ideia de um canal realmente no YouTube organizado, né? Então, se você não lida bem com tecnologia ou não tem tempo, realmente está muito atarefado, peça ajuda a um parente, né? Então, principalmente jovens, adolescentes e tudo que gostam
dessa área de multimídia, ou então de um profissional. Obviamente, não para um profissional para lhe ajudar tanto na gravação como na edição vai ser mais caro, mas você pode criar um fluxo onde você cuida de toda a parte de gravação, né? E aí contrata um profissional, né? Tem muitos jovens que fazem esse freelancer, né? Um trabalho tipo freelancer, que é barato, e você manda os arquivos para ele e ele já vai fazer todo o processo de edição, que demora mais um pouco, tá? Então, muita gente faz dessa forma. Na parte do hardware, né? Como a gente falou, nós temos uma configuração mediana, mas se você puder adquirir, puder ter um notebook, quanto melhor o processador, melhor, né? i7 ou mais, o equivalente, né? E também memória de 8 GB, né? Não 8 megabytes, mas de 8 gigabytes ou mais, também é bastante desejável. Quanto mais, melhor, porque você pode trabalhar com projetos maiores e a renderização, principalmente, vai ficar muito mais rápido. Pesquise por novos equipamentos sempre que achar que deve melhorar algo mais em seus vídeos, né? Pesquise antes de comprar. Não vá logo comprando para depois testar. Então, pesquise, tem muita coisa, muito debate interessante, né? Muita dica interessante, esses sites de review, né? De unboxing de equipamentos que tem informações bem interessantes. Se não tiver pressa, né, e o equipamento for barato, em torno de $50, procure também consultar preços nos sites de compra internacional. Vale a pena, né? Desde que você não tenha pressa em receber, muitas vezes, né? Porque às vezes demora muito todos os procedimentos de transporte e alfandegário, né? Sugiro também que invista, né, se for para investir em equipamento, comece pela parte de áudio. A parte de captura de tela não é muito influenciada por fatores externos, né? Vai depender do seu equipamento, e o OBS Studio já dá também esse suporte. E como eu falei, você pode fazer vídeo também que não capture imagem. Então, a não ser que você vá capturar a imagem, seja com webcam ou outra câmera auxiliar, você aí sim deve também cuidar da parte de iluminação, principalmente se você não grava, né, vai precisar gravar no horário que não tenha uma luz tão boa, tá? Software, né? Então, para cada software que nós apresentamos, existem outros equivalentes, né, gratuitos ou pagos, né? Eu, preferencialmente, gosto muito, sempre procuro trabalhar com software livre, desde o Linux até todos esses que eu apresentei, e para programação e tudo. Mas existem softwares pagos que muitas vezes não são tão caros, ou softwares gratuitos também, com mais ou menos recursos, inclusive, e que funciona de maneira semelhante. Então, um software editor de vídeo vai sempre ter aquela linha do tempo, as trilhas, né? Os melhores, né? Então, a funcionalidade é bem semelhante. Então, sempre que puder, teste novos softwares, veja um vídeo sobre ensinando sobre um novo software, que é interessante. Muito youtuber, né, consegue, inclusive, criar bons vídeos apenas com com aplicações de celular, né, os recursos e aplicações de celular. Né? Então, lembrando, né, o que vale realmente é o conteúdo da didática. Tá? Não se preocupe com os erros iniciais. Né? Como em tudo, né, que a gente faz, a prática vai lhe deixar mais confortável e permitir você criar seus vídeos cada vez de maneira mais atrativa, né? Melhores. Tá? E também é interessante procurar grupos de usuários dos softwares que usa, né? E também de outros profissionais da educação que também utilizam esse recurso para obter, né, suporte e também compartilhar os conhecimentos. Tá? Então, essa troca de informações é nossa maior fonte de aprendizado. Tá? Então, sobre o OBS Studio e Kdenlive Audacity especificamente, as últimas dicas são o seguinte. O uso de cenas diversas, né, no OBS Studio, né, é um recurso muito interessante que vai possibilitar, aliás, você criar vídeos mais dinâmicos, né, com mudança de cenário e tudo, bem interessantes. Mas isso, né, vai requerer um aprendizado e um planejamento, né, desse vídeo mais consistente, porque você vai ter que operar essa mudança de cena ao longo
da gravação e também cuidados na edição, tá? Então, aprender o OBS Studio permite usar o mesmo software também para aula presencial, através de lives, né? Então, isso também ajuda na curva de aprendizagem. Então, frisar novamente aquele uso do recurso do silêncio, né? Então, tente fazer um vídeo numa conversa normal e tudo. Por isso é que é bom o planejamento de você ter o roteiro e dividir nos pequenos vídeos, mas já prevendo essa conversa mais paulatina, né? Mais tranquila. Então, e nessa gravação, dê o tempo em silêncio, né? No início da gravação, para poder capturar o máximo possível o som ambiente, para que na hora que você for para o Audacity, você gravar um trecho maior e aí a eliminação do ruído, né? A diminuição do ruído de fundo ser mais eficiente, tá? Então, aquele recurso também de iniciar a gravação com a palma, né? Você bater palma, isso é muito importante, porque fica a marcação lá na trilha de áudio, né? Sincronizada com o vídeo, e aí você sabe realmente onde fazer os cortes, tá? E use o recurso do silêncio também após notar que houve um erro, né, que você quer repetir novamente. Então, dá aquela parada, tá? Às vezes, por exemplo, aqui já aconteceu muito durante a gravação dessa série, que foi o cachorro, né, do vizinho, ou então aqui de casa mesmo, latir na hora, ou a campainha tocar, ou uma conversa aqui na casa do vizinho. E aí a gente nota, deixa aquele intervalo, e depois, na hora que for reiniciar, volta a palma, né? E também dá um tempinho logo após a palma. Isso facilita bastante, como a gente viu, né, no vídeo de edição, a parte de cortes, né? Que você não precisa ficar indo setinha a setinha, detalhar para chegar num ponto onde você não vai cortar nada do áudio, por exemplo, tá? Se você não tiver esses espaços, ok? Então, o Kdenlive, Audacity também tem muitos recursos que podem ser utilizados, né? Aprenda-os aos poucos e use-os para inovar seus novos vídeos, né? Então, mas lembre-se, conteúdo é mais importante. Não adianta você ter um vídeo cheio de transições, de efeitos, de transição, efeitos de som e tudo, mas se não tiver um bom conteúdo e uma boa didática, tá? Então, preze por isso e mais ao mesmo tempo, vá utilizando esses recursos de maneira inteligente, tá? Inclusive, na parte do som, nós não vimos, mas na parte de áudio lá, nós podemos colocar numa trilha de áudio mais abaixo, né, um som, uma trilha sonora para o nosso vídeo, né, e deixar, né, nós vimos a questão do volume no Kdenlive, e aí deixar o som bem baixinho dessa trilha sonora e colocar a trilha, tá? Por fim, só ter um cuidado, eu não coloquei aqui, mas ter um cuidado justamente quando for colocar esses recursos. Então, verificar se o áudio, né, a música que você está colocando, a trilha sonora, ou algumas imagens, ou trecho de vídeos que você queira colocar também, não tem direitos autorais restritos, tá? Então, verifiquem bastante como você pode utilizar esses outros recursos multimídia nas suas produções para não incorrer em problemas de direito autoral, ok? Bom, então encerramos por aqui. Dúvidas, contribuições, compartilhamentos de informações, por favor usem os comentários ou então entre em contato, tá? Porque a ideia realmente é que a gente possa aprender conjuntamente nessa seara, né, de criar objetos educacionais utilizando as tecnologias e nesse caso aqui o vídeo, né, digital. Então era isso e até as próximas séries que a gente vai fazer. Vejam também no canal que tem outros vídeos relacionados à educação, ok? Então obrigado mais uma vez por assistir a série e espero que seja útil e que você utilize bastante.